Boa noite! Tudo bem com vocês? Como estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a parte que falta. Qual será a parte que falta? Ou qual seria a parte que falta, que ainda falta? Fixar aqui o comentário com o título. E vamos lá, de forma bem breve, não quero me estender muito aqui, mas esse é um assunto, uma reflexão que já venho fazendo há alguns dias. Até no sábado eu trouxe alguns stories falando sobre isso, porque muitas vezes nós estamos mais conectados com a falta do que com aquilo que nós temos. E o quanto isso impacta na nossa vida, tanto no momento presente, quanto nos nossos resultados, quanto em nós termos a percepção de valor sobre as coisas que nós já conquistamos. E o nosso cérebro, muitas vezes, ele nos insiste em nos levar para o passado ou para a falta, que seria o futuro, né? Então, isso faz com que nós muitas vezes nos distanciamos, nos desconectamos e vivemos sempre buscando esse lugar que nem nós sabemos que lugar que é esse. Então, sejam muito bem-vindos. Envie essa live para uma amiga, para uma pessoa especial, para uma pessoa que você gostaria que também evoluísse, também tivesse essa mesma tomada de consciência que você. E o que nós vamos falar aqui hoje é abrir uma portinha da consciência. Eu sempre falo que é como se o nosso cérebro ele fosse uma casa, tivesse vários cômodos, e toda vez que a gente toma consciência de algo, é como se a gente ligasse a luz no quarto, sabe? E desse clareza, trouxesse claridade para aquilo que está ali. E muitas vezes nós não temos a consciência de o quanto isso que está ali dentro nos impacta ou nos impede de alcançar aquilo que nós gostaríamos. E toda vez que a gente fala sobre falta, a falta ela é uma imagem. E qual é a parte que falta? O que você percebe que falta na sua vida hoje? Qual seria, se você pudesse falar assim, num primeiro momento, aquilo que vem de primeira informação, o primeiro pensamento que o seu cérebro te traz, quando você pensa em falta? O que te falta? O que ainda te falta? E tudo aquilo que nos falta é uma imagem. E essa imagem, muitas vezes, ela gerou um sentimento. Então, eu vou pegar aqui uma folha que eu gosto de explicar falando e desenhando. Eu vou pegar uma folha aqui para explicar para vocês que tudo aquilo que a gente tem na nossa vida são imagens. É como se o nosso cérebro armazenasse uma biblioteca com livros, com histórias, com memórias, com imagens. E toda vez que você fala sobre algo, você lembra de uma imagem. Se eu falar alguma palavra, por exemplo, se eu falar mar, você vai lembrar do mar que você conhece, do mar que você já viu. Se eu falar sobre carro, você vai lembrar de algum carro específico. Porque são imagens que você tem. Da mesma forma, a falta também representa uma imagem dentro de nós. Então imagine que tudo isso que você viu, ouviu na sua infância, começou com uma imagem. E quando eu falo para você qual a parte que te falta, ou o que ainda te falta, talvez para você venha uma resposta de me falta confiança,
me falta segurança, me falta um relacionamento, me falta dinheiro, talvez conquistas, bens materiais, enfim. Isso é uma imagem. E essa imagem, toda imagem, ela gera um sentimento. E muitas vezes você não lembra das coisas que você viu, mas você vai lembrar daquilo que te causou um sentimento. Então, talvez você não vá lembrar das palavras que eu vou dizer aqui, mas você vai lembrar daquilo que te causou um sentimento. Um sentimento de estar aprendendo, um sentimento de estar entendendo algo que faz parte de você. E todo o sentimento, ele se aloja no nosso corpo, num lugar que é chamado hipocampo, que é o lugar que ficam armazenadas todas essas imagens que nós temos, tá? Então, vou colocar aqui, alojam no corpo. Então, você imagina que tudo aquilo que passou pela sua vida formou uma imagem que te causou um sentimento que se alojou no seu corpo. E é essa imagem que você tem aí no hipocampo, que é uma parte atrás do nosso cérebro, aqui atrás. Então, quando eu falo para você o que falta e você me responde que essa falta talvez seja confiança, talvez seja segurança, isso também traz uma imagem para você. Por exemplo, o que significa, que imagem vem quando você fala que te falta segurança? O que é a segurança para você? Qual é a imagem que isso te traz? Qual é a imagem que confiança te traz? Ah, eu quero ser uma mulher mais confiante. Como que é uma mulher confiante? Eu quero ser uma mulher mais segura de si. Como que é a imagem dessa mulher mais segura de si? E talvez a falta para você, ela nem tenha uma explicação. Você nem sabe dizer se ela é sobre bens materiais, se ela é sobre algo mais emocional, se ela é algo que talvez você não consiga traduzir em palavras. Porque muitas vezes isso pode acontecer de nós não sabermos qual a parte que falta. E aí eu trago aqui novamente aquilo que eu trouxe nos stories sábado, falando sobre talvez a parte que falta não seja sobre algo que você ainda queira, mas sobre algo que você sente que perdeu ao longo da jornada. E eu achei muito interessante que eu já estava com essa reflexão há alguns dias, e segunda-feira no Master teve uma mentorada que trouxe uma questão dela em que ela está largando o emprego que ela tanto almejou por tanto tempo. E agora ela percebeu que esse emprego não é mais o que ela queria e que esse emprego não trouxe para ela os benefícios que ela esperava, os benefícios que ela criou expectativa. E ela achou que quando ela fosse alcançar esse cargo, chegar nesse nível, ela iria estar realizada, satisfeita, ela iria estar feliz da vida, ela não iria mais ter problemas. Porém, esse cargo mostrou para ela que, embora ela tivesse alcançado aquilo que ela almejasse tanto, isso não foi o suficiente para trazer para ela aquilo que ela esperava. E quantas vezes eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo, nem só com as minhas alunas, mas também acontece com vocês aí, de projetar que alguma coisa no externo vai nos trazer aquilo que nós buscamos.
Como, por exemplo, no caso dela, que achava que esse cargo, quando ela chegasse nesse cargo, ela iria ser a mulher mais feliz do mundo. E ela alcançou o cargo e percebeu que ela não conseguiu ser a mulher mais feliz do mundo. Tanto que ela está largando esse cargo. Então, quantas vezes nós buscamos no externo pensando sobre: se eu tiver esse tanto de dinheiro, eu vou estar realizada. Se eu tiver aquele carro, eu vou estar realizada. Se eu alcançar alguma conquista material, eu vou ser reconhecida, as pessoas vão me valorizar. Se eu me vestir de tal forma, talvez as pessoas me olhem com outros olhos ou me olhem de forma diferente. Quantas vezes a gente projetou que aquilo que nos falta estivesse no externo? E quantas vezes alcançamos aquilo que desejamos no externo e essa satisfação ela não aconteceu? Ou então as pessoas ainda não te olharam daquele jeito. As pessoas ainda não te reconheceram, não te valorizaram. Você continuou tendo a mesma sensação de quando almejava tal coisa. Então, quando eu te pergunto sobre o que a falta representa e o que vem, eu gostaria de fazer um outro exercício. Se o que falta para você hoje é, por exemplo, dinheiro, é, por exemplo, confiança. Se quando você pensa nisso, você consegue identificar se isso é grande ou pequeno? Se isso tivesse um gênero, seria um homem ou uma mulher? Explicando de forma mais concreta, quando você ouve a palavra falta, você consegue identificar a falta de quê? E se você consegue identificar que é, por exemplo, confiança, se você pudesse distinguir se isso é um homem ou uma mulher, o que seria? Confiante, se tivesse um gênero, seria um homem ou uma mulher? Seria velho ou novo? Isso para você é grande ou pequeno? Tem alguém que te lembra isso? Quando você pensa, por exemplo, me falta dinheiro, você lembra de alguém? Esse é um pequeno exercício que ele vai trazendo consciência para o nosso cérebro. E conforme a gente vai respondendo, a gente vai identificando quais as imagens que estão no nosso hipocampo, que foram registradas e que estão hoje, muitas vezes, nos impedindo de alcançar o que a gente quer. Porque imagine que se a tua falta é dinheiro e hoje você tem imagens negativas sobre dinheiro, muito dificilmente você vai fazer dinheiro. Muito dificilmente o dinheiro vai vir com facilidade na sua vida. Ou vai se manifestar. Porque essas imagens que elas estão no seu hipocampo, elas ainda estão moldando a sua vida. É com essas imagens que o seu cérebro está trabalhando. E enquanto você não der outras imagens para ele, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Então, nós alojamos imagens externas através do sentimento que essas imagens nos causaram, certo? E todos esses sentimentos, todas essas imagens, elas fazem você buscar por um modelo. Que esse é o padrão conhecido do seu cérebro. E talvez, se você parar para analisar a história das pessoas que vieram antes de você,
Quem mais sentia falta disso? Quem mais, na história das mulheres da sua família, principalmente, também não tiveram isso que você sente falta hoje? Eu quero que vocês imaginem como se vocês fossem uma casa. Vou desenhar aqui, hoje essa live, ela é um aquecimento pro dia de amanhã que a gente tem um encontro. Meu, que casa feia que eu fiz aqui. Vou desenhar outra casa. Temos um encontro com mulheres amanhã e vamos falar sobre isso aqui também. Imagine que você é uma casa. Você, seu corpo físico, é uma casa. E do 0 aos 7 anos estão se formando as paredes da casa. E é nessa idade onde a gente está imitando outros adultos. É nessa idade onde a gente está aprendendo a ser a gente, através da imitação, através da projeção. E o que é projeção? Histórias, expectativas dos nossos pais. Os nossos pais projetam em nós alguma coisa. E eles esperam que a gente seja a projeção deles. Então, do 0 aos 7 anos, se forma o maior banco de informações do nosso hipocampo. São essas informações que nós recebemos a partir daquilo que a gente vê os adultos fazendo e imita, através das histórias e expectativas que os adultos têm de nós. E através disso, a gente vai formando as paredes da nossa casa. Então imagina que lá, do 0 aos 7 anos, na construção das paredes da sua casa, as pessoas estão contribuindo com você com histórias, com informações, com memórias. E muitas vezes, memórias de falências, de dificuldade, de sacrifício, de relacionamentos que não deram certo. E isso tudo foi formando o seu banco de dados. O maior banco de dados. Depois dos 7 aos 14 anos, onde começam as nossas socializações, onde nós estamos indo para a vida, onde nós estamos indo para o mundo, onde a criança começa a participar das escolas, das sociedades, das igrejas, enfim. A gente recebe mais contribuições, porque aí nós temos amizades, nós temos professores, nós temos líderes religiosos, pessoas que também contribuem para a formação das paredes da nossa casa. Então imagine que o seu cérebro, ele está em formação do 0 aos 21. E aos 21 anos é que você vai formar o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, que é a parte que decide, que é a parte que raciocina, que é a parte que toma decisões. É como se fosse a porta da casa. Com 21 anos, você fecha a porta da casa. Mas imagine quantas coisas já foram colocadas aí dentro até que você fechasse a porta. Quantas informações já fazem parte de você, dos seus cômodos? Quantas coisas tem registrado aí, nos quartos da casa? Quantas pessoas contribuíram para essa construção? E aí o que acontece é que muitas vezes você recebeu tantas informações e você continua repetindo essas mesmas informações que hoje você vive ainda na casa de outras pessoas, como por exemplo na casa dos seus pais. Porque nós saímos da casa deles, muitas vezes saímos fisicamente, mas não saímos emocionalmente. Então, com 21 anos, eu fechei a porta da minha casa, talvez eu saí da casa dos meus pais ainda antes,
E qual foi o sentimento que você saiu da casa dos seus pais? Isso também é super importante. Identificar qual foi o sentimento que você saiu da casa dos seus pais. O que você sentiu quando você saiu da casa dos seus pais? Porque muitas vezes nós não cortamos esse cordão. Nós ainda estamos ligados, vivendo na nossa casa, ligados emocionalmente à casa dos nossos pais. Ainda registrando os mesmos sentimentos de quando a gente saiu de lá. Pelo motivo que a gente saiu, pela forma que a gente saiu, o que a gente sentiu quando saiu. Então, muitas vezes, aquilo que a gente busca lá fora e que nos falta, seja só um pedaço de algo que nós não recebemos na infância, que nós não recebemos na construção da nossa casa. Enquanto essa casa estava se erguendo, enquanto essa casa estava sendo construída. E talvez hoje você, ao invés de cuidar da sua casa, esteja querendo morar na casa dos outros. Esteja se comparando. Esteja ainda imitando a forma com que seus pais faziam as coisas, através das crenças que eles tinham, dos hábitos que eles tinham. Você ainda continua fazendo tudo exatamente como eles faziam, achando que você está na sua casa. Quando na verdade você só está reproduzindo na sua casa a casa dos seus pais. Quando você vive os mesmos relacionamentos que eles. Quando você vive as mesmas dificuldades financeiras que eles. Quando você vive os mesmos problemas de saúde, talvez. Quando você repete padrões sem que você tenha consciência disso. E muitas vezes talvez você pense que você está hoje num nível muito melhor do que seus pais. Porque talvez hoje você tenha mais estudos que os teus pais. Talvez hoje você tenha uma condição financeira melhor que seus pais. Mas você ainda continua com as mesmas crenças que eles, com os mesmos hábitos que eles, e repetindo padrões inconscientes que você não se dá conta que tem. Porque essa casa que você está construindo, que você construiu, ela ainda não é totalmente sua. Você ainda não é totalmente dono da sua casa. Você ainda não assumiu a sua casa por completo. Porque você não olha para aquilo que tem dentro dela. Então, muitas vezes, essa parte que falta, ela seja talvez só um pedaço da sua própria casa que você não está conseguindo encontrar no meio de tudo que tem aí dentro. De tudo aquilo que colocaram dentro da sua casa. De tudo aquilo que te disseram sobre você e você acreditou. E ainda hoje acredita. Na forma com que você se olha no espelho e não se reconhece. E essa busca que você tem de que outras pessoas façam por você, ela não vai acontecer enquanto você não olhar para dentro da sua própria casa. Enquanto você não abrir cada cômodo, cada portinha, cada quarto que muitas vezes está lá fechado, o quarto da bagunça, daquela sujeira que foi colocada embaixo do tapete para fingir que estava tudo bem. E a forma como você vem cuidando dessa casa, que é você, ela reflete nos seus resultados externos.
E ainda, segunda-feira, a mentorada que falou sobre estar largando do cargo que ela tanto almejou, mas que agora não fazia mais sentido, ela mesma trouxe que ela buscou a aprovação das pessoas através dos cargos. Só que ela entendeu que não teve aquilo que ela buscou. E muitas vezes a gente quer que as outras pessoas façam por nós aquilo que nem nós fizemos. E muitas vezes ainda a gente larga a nossa casa e vai morar na casa dos outros. A gente larga a nossa casa e vai viver na rua, longe de nós mesmos, buscando alguém que nos dê um lugarzinho na casa deles. E aí você começa a ir para o trabalho, você dá a sua vida para o trabalho, e você entra num relacionamento e você dá a vida para o seu relacionamento, e você larga a mão de tudo aquilo que é seu para se entregar para algo, porque você acredita que se você fizer isso, você vai encontrar a parte que falta. Mas infelizmente, não vai. Porque enquanto você não entender de tudo que está dentro dessa casa, do que está dentro dessa casa, do que faz parte, você não vai encontrar nem no trabalho, nem nos relacionamentos, nem nas amizades aquilo que você tanto espera, aquilo que você almeja, aquilo que está te faltando. E muitas vezes é mais fácil a gente cuidar da parte de fora da casa. Porque fora da casa eu cuido da grama, eu cuido do jardim, eu cuido da fachada. Porque isso faz com que as pessoas olhem para fora da casa e não enxergam o que está dentro dela. E quando eu convido alguém para entrar na minha casa, eu convido até certo ponto. Mais do que isso, não. E aí, eu sou a pessoa que tem medo de mostrar vulnerabilidade. Eu sou a pessoa que não me entrego totalmente para os relacionamentos. Eu sou a pessoa que não crio vínculos profundos. Porque, na verdade, eu tenho medo que essa pessoa veja a sujeira da casa. Então, é mais fácil eu convidar ela para ficar na sala do que ter que levar ela para o quarto, para a cozinha, e ela descobrir que tem coisas aí sobre mim. E isso muitas vezes reflete na pessoa que é muito controladora, que é muito perfeccionista, que você acha que você faz isso porque é a sua personalidade. Ah, eu sou assim, perfeccionista. Ah, eu sou assim, controladora. Só que, na verdade, ter o controle de tudo faz com que você evite que as pessoas cheguem muito perto de você. Ser perfeccionista demais não dá espaço para que as pessoas vejam os seus erros. Para que as pessoas conheçam o que está lá na profundidade. Só que isso é apenas uma marca do momento em que você já se entregou totalmente e foi machucada. De uma fase em que você demonstrou tudo de si
e as pessoas abusaram da sua boa vontade, da sua disponibilidade, se aproveitaram da sua bondade. E agora você pensa que é melhor não. É melhor não me entregar. É melhor não fazer. É melhor não me relacionar. Porque eu já fiz isso uma vez e não deu certo. Porque eu já fiz isso uma vez e fui machucada. Porque eu já convidei pessoas para entrar na minha casa, na sala da minha casa. E essas pessoas vieram ali e se aproveitaram do espaço que eu cedi. Ou simplesmente vieram ali, me fizeram acreditar e do nada sumiram. Só que sabe o que essas pessoas fazem? Elas só te lembram que você tem algo para olhar. Quando alguma pessoa vem e passa você para trás, quando alguma pessoa vem e te fere, te machuca, essa pessoa está te mandando um lembrete que você precisa olhar para sua casa. Porque quando as pessoas passam dos limites com você, quem deixou a casa aberta foi você. Quem não deu limite para as pessoas foi você. Quem não cuidou da sua casa. Quem permitiu que as pessoas invadissem o espaço. Então é como se as pessoas entrassem na sua casa, pegassem o livro da sua história e falassem: olha, você tem problemas aqui. Olha para isso. Mas é mais fácil a gente negligenciar tudo isso, fechar o livro, esconder essa parte da história, dizer que isso não faz mais sentido e continuar vivendo as mesmas coisas. Porque essa pessoa vai sair e uma outra pessoa vai chegar e vai te lembrar de novo disso. Até que você para e olha para essa história e perceba que talvez essa foi a história da sua mãe. Talvez essa rejeição desse homem que não te valoriza tenha a ver com a rejeição da sua mãe. Talvez essa pessoa que chega e some da sua vida tenha a ver com a sua indisponibilidade. E ela está tentando colaborar com você. Porque é assim que a vida funciona, através do esforço colaborativo. Outras pessoas colaboram com nós, nos mostrando aquilo que tem dentro de nós. Então, toda vez que algo no externo acontece, o que em mim me conectou a isso? O que será que em mim fez com que eu me conectasse com essas amizades tóxicas, com esses relacionamentos difíceis? Qual parte da minha casa ainda não está organizada? O que será que dentro de mim eu preciso organizar? E aí eu paro, olho para a casa dos outros e penso: meu Deus, eu queria morar naquela casa. Eu queria morar na casa do fulano, porque aquela casa é feliz, aquela casa é organizada. E aí eu saio da minha própria casa, esqueço totalmente dela e vou querer morar nas outras casas, na vida das outras pessoas. Então, enquanto você não olhar
para o que tem aí dentro, você não vai conseguir encontrar a parte que falta. Porque a parte que falta talvez não seja algo que você ainda não tem em casa. Talvez seja uma parte esquecida da casa. E é por isso que em todos os processos que a gente faz, são processos de acompanhamento onde a gente visita os cômodos da casa. Onde a gente leva a consciência para os lugares do nosso cérebro onde nós achamos que não tem nada, mas são aquelas imagens que estão moldando a nossa vida. E é claro que isso não é algo palpável, que você acorda de manhã e pensa, nossa, vou largar minha casa. É totalmente inconsciente. E amanhã a gente vai fazer isso com um grupo de mulheres. A gente vai abrir um quartinho delas juntas. E é por isso que, tanto nas mentorias que eu entrego individual ou em grupo, a gente faz exercícios de conexão com o próprio corpo. Porque é bíblico. O corpo é o nosso templo. E a forma como cuidamos desse templo revela algo sobre nós. Muitas vezes, esses convites que eu faço de movimentos de mulheres, onde nós nos conectamos umas com as outras e prestamos atenção de volta ao nosso corpo, é sobre entender que o nosso corpo está falando e nós não estamos ouvindo, porque nós estamos fora de casa. Nós estamos focados em cuidar da casa da vizinha. Nós estamos focados em cuidar muitas vezes lá da casa do pai e a mãe ainda. Em fazer algo pelo pai e a mãe, em salvar o pai e a mãe, em fazer pelos amigos, ou fazer pelo marido, ou fazer para qualquer pessoa que fosse, ou até mesmo para o trabalho. E isso tudo é uma maneira, uma simples maneira de só não olhar para sua casa e focar na casa do outro. Porque é mais fácil. É mais fácil eu ficar fora de casa. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente fica tempo demais longe de casa, para que a gente não precise olhar para aquela bagunça que tem ali dentro. E é por isso que pessoas não conseguem lidar com o próprio silêncio. Porque silêncio remete a vazio. E o vazio é algo que a gente foge. Então é melhor eu preencher esse vazio, esse silêncio, com barulho externo. Com pessoas, com amizades, com lazer, com comida, com compras e outra infinidade de coisas. Que eu me preencho, que eu me ocupo para não olhar. E muitas de nós ocupamos a nossa própria vida com trabalho. E muito trabalho. Para que a gente não olhe para essa bagunça toda dentro de casa. Então a falta, a parte que falta, você só vai encontrar dentro da sua própria casa. Voltando para casa. Se conectando com o seu próprio corpo. E aquilo que eu falei lá no início, imagens que te causaram sentimentos e estão alojados no seu corpo. Então, muitas vezes, a sua mente quer ir, o seu corpo trava. E é por isso que os movimentos de conexão com o corpo vão te trazer de volta sensações. E é por isso que muitas vezes ler 200 livros não resolvem o problema.
porque eles só vão te trazer a cura se você estiver em conexão com o próprio corpo. Se o seu corpo sentir de novo e registrar uma nova imagem em cima daquela que você já possui. Então a parte que falta, ela não está no externo. E você não vai preencher ela. Porque não adianta deixar a parte de fora da casa linda, maravilhosa, se dentro a sujeira está grande. E eu falo de um lugar de alguém que já evitou olhar para a sujeira por muito tempo. De alguém que já tentou se esconder da própria bagunça. E não é fácil voltar para dentro de casa. Não é fácil lidar com tudo aquilo que colocaram ali dentro. Mas é o único lugar onde você vai encontrar a parte que falta. Porque a parte que falta só vai ser preenchida com você. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, porque o autoconhecimento, ele é um processo difícil, mas é o único que vai te trazer de volta. É o único que vai te dar sentido. E se fizer sentido para você, se você quiser saber mais sobre os movimentos presenciais que a gente faz, amanhã teremos onde mais mulheres estarão juntas, se curando, crescendo, evoluindo. E se depois de assistir isso, você quiser limpar um quartinho da sua casa, que é isso que a gente vai fazer amanhã, me chama lá no direct. E de qualquer forma, eu desejo muito que você volte para sua casa. Que você não se perca morando na rua ou querendo viver na casa dos outros. Porque só quem mora ou já morou longe de casa sabe o preço que isso tem. E muitas vezes esse preço é pago com inferioridade, com comparação extrema, com uma busca frenética por mudar a estética, por uma insegurança gigante, por sobrecarga emocional, por ansiedade, por depressão. E esse preço é alto demais, porque ele custa a sua própria vida. Recado dado. Muito obrigada por cada uma de vocês aqui. Espero que fez sentido para vocês essa nossa conversa. Gratidão pela presença. Eu já estava com saudades de fazer live, tenho que fazer mais lives por aqui. Beijo grande, fiquem com Deus. Bom feriado, que amanhã tem feriado. Até mais.